tarde, boa tarde! Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vou pegar meu copinho de água aqui. Boa tarde. Hoje a gente vai falar mais uma live da minha sequência de lives. Acho que já estamos indo para a 16ª. Meu Deus, 16 lives. Quanto assunto, quanta coisa que tem para falar, né? 16ª live hoje e à noite a 17ª. Queria passar alguns recados para você. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Queria passar alguns recadinhos. Hoje a live da noite vai ser às 19h, única e exclusivamente hoje, porque tem mentoria do meu curso, que é às 8 da noite. Então você, se é aluno, se você está inscrito em algum dos meus cursos, já se prepara para hoje fazer a mentoria às 8 da noite, porque vai ter uma convidada, Betina Martal, que é o nome do HCL, Iluminação Centrada no Ser Humano no Brasil. Então, se você é aluno, já se prepara, porque essa mentoria vai ser bombástica. Tenho certeza que vai ser muito boa. E alguém pode mandar o tema aqui para mim, por favor? Hoje a gente vai falar sobre placa de LED ponto central, por que não usar, quais são os mitos, desmistificar tudo isso também. Muita gente faz... tô aqui com as minhas anotações. Gente, essas minhas folhinhas de anotações aqui das lives estão valendo ouro. Eu tô guardando todas e para depois, enfim, ver o que eu faço com isso. Mas eu faço um resumo da live em tópicos, né, para não esquecer nada também, de falar nada. Eu queria perguntar, primeiro eu queria pedir duas coisas para vocês, duas ajudas. Primeiro, me ajuda, clica aqui no aviãozinho e convida 2 amigos para assistirem esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai ser bastante esclarecedor, na verdade, principalmente para aqueles arquitetos que fazem projeto de iluminação com placa de LED. Isso não é projeto de iluminação, a gente vai falar um pouco sobre isso. E o meu intuito aqui, por que eu escolhi, né? Ai, Dani, maravilhosa, muito obrigada. Qual que é meu intuito aqui, na verdade, né? Por que surgiu esse tema? Por que eu resolvi falar sobre isso? O meu intuito é mostrar para vocês que você pode muito mais do que colocar uma placa de LED no meio da sala, no meio do quarto. E surgiu esse tema, na verdade. Eu sempre gosto de dar um panorama assim, porque muitos dos projetos que eu pego, que eu vejo muito de erro é isso. Ter placa de LED nos ambientes sociais, tá? Por que também, né? Qual que é o meu intuito com isso? Muitas pessoas, como que as pessoas fazem o projeto, né? Calculam a quantidade de fluxo luminoso, de lumens ou lux, a quantidade de lumens necessária para aquele ambiente, para atender à especificação, fazem uma distribuição das luminárias no teto, então sai distribuindo, faz como se fosse uma malha mesmo, bem simétrica, solta isso no forro, marca os pontinhos, ou se for laje, usa o ponto central, né? Marca esse pontinho de luz na planta e acha que o projeto tá maravilhoso, né? Eu queria, primeiro de tudo, eu separei algumas fotos para mostrar para vocês, né, como sempre, mas o primeiro de tudo, eu queria perguntar se vocês sabem como que é uma placa de LED por dentro, aquele painel de LED que vocês tanto gostam. Aqui, ó, como que é uma placa de LED? Em volta dessa placa tem a carcaça, né, que normalmente ou é de alumínio em fornecedores muito bons, ou é de um plástico mais rígido, mais duro. E em volta, ó, tá vendo que vocês conseguem ver? Em volta, o que é isso, gente? Uma fita de LED. Uma fita de LED de alta potência, de alto fluxo luminoso. Então, dentro da placa de LED tem o quê? Uma fita de LED. E aí vem um driver, né, que já tá ali dentro, e o acrílico difusor também para deixar a iluminação difusa. O que acontece? Isso daqui, ó, é muito ruim. Por isso que muitas vezes
queima a placa, queima a driver. Se você não compra de um fornecedor bom e confiável, essa fita de LED, ela queima, então você vê tipo pontinhos do meio queimado. Por isso que tem alguns painéis que a vida útil é muito baixa. Quem aqui sabia disso? Quem aqui sabia que as placas de LED são feitas dessa forma? A composição dela é dessa forma? Me conta aqui no chat, por favor. Então, por isso que ou você compra de um fornecedor bom, tipo Ledvance, Philips e tal. Se você compra essas placas muito baratas e muito chinesas, nem nada contra produtos chineses, tá? É só que lá a gente tem coisas de qualidade A ou Z, né? Então, se você compra uma placa muito barata, você tá levando o quê? Uma fita de LED de baixa qualidade, que não tem, que os LEDs têm coloração diferente, que ela não tem a vida útil que ela diz ter. Então é muito importante, a Fê, por causa do curso, tá vendo? Meus alunos se destacam, é isso aí, Fernanda. Não sabia, né, Jefferson? Pois é. Então você tá levando o quê? Uma fita de LED de baixíssima qualidade. Por isso que a vida útil não é boa, a qualidade da luz não é boa, ele não tem nenhum anti-ofuscamento. Então, para você usar em áreas sociais, isso não é nada indicado. Como que é, né? E aí você fala, legal, Nick, mas então como que é uma composição de um LED bom? Vou mostrar para vocês. Aqui, olha, como que é a composição de uma lâmpada de LED? Então, a gente tem o soquete, que pode ser 27 de rosquear ou de 2 pinos, por exemplo, depende do tipo da lâmpada. Só para vocês entenderem a diferença, tá, gente? Que eu acho que é importante, até quando você for falar para o cliente, né? Você já sabe como explicar o porquê que a peça não é boa, porquê que ela não é indicada, né? Então, a lâmpada, ela tem... O que vocês estão rindo, hein? A lâmpada, ela tem essa carcaça, o soquete, né? Que pode ser 27 ou 2 pinos. A carcaça, o dissipador de calor e a placa de LED. E aí tem o bulbo ou uma lente colimadora, dependente do estilo da lâmpada. Essa é a formatação da lâmpada, tá? E aí o driverzinho, porque todo LED tem driver, tá aí dentro também. E olha o tamanho do dissipador de calor. Então eu mostrei para vocês já a configuração de 2 produtos, né? E aí fala-se muito hoje em dia dos LEDs integrados, do módulo de LED, que eu trouxe aqui para vocês, ó. Esse daqui é um módulo de LED, tá vendo? Até tá com um aro de um embutido que eu tirei lá de uma peça de amostra para mostrar para vocês. Deixa eu tirar aqui. Esse aqui é um módulo de LED. O que isso aqui, qual que é a composição, né? A gente não tem aquela carcaça, nem o soquete, porque ele é ligado direto num driver e aí a fiação é ligada na fiação lá no ponto de luz que fica no teto e tal. Como que ele é composto? Aqui, ó, vocês conseguem ver um amarelinho, tá vendo? Essa é a cápsula de LED que tá dentro da lâmpada, assim, do módulo, né? Isso aqui é um módulo. Esse preto aqui é um dos itens mais importantes para LED. O que é isso aqui? É o dissipador de calor. Por quê? Diferente das lâmpadas halógenas incandescentes, as lâmpadas halógenas incandescentes, elas emitiam todo o calor para frente. Por isso que é muito errado, ó, primeiro ensinamento, hein? Primeiro não, porque, enfim, é muito errado você falar que LED não esquenta. Ele esquenta sim, só que ele joga o calor para trás. Então, o que você precisa que seja muito bom e de muita qualidade no seu LED? O dissipador de calor. Então, e como você sabe, né, que o dissipador de calor é bom? Quando ele tem que ser parrudo, né? Então tem que ser, aqui ó, por exemplo, o dissipador é do mesmo diâmetro do LED, da lâmpada toda. Ele tem bastante ranhuras, olha, muitas ranhuras, tá vendo? Então o contato com o ar é grande. Ele é alto, ó, não é um dissipador pequenininho, ele é alto em comparação ao LED. Então você já sabe que ele vai dar conta de fazer a dissipação de calor. Então o LED joga o calor para trás e aí vem o dissipador e ajusta isso. E o que é isso aqui, né? Isso aqui, olha, é uma lente colimadora.
Porque a cápsula de LED, ela emite luz 180 graus. Você precisa de alguma coisa para criar aquele foco de luz marcado que a gente gosta, né? Em lâmpadas mais cênicas e tal. E a lente colimadora que faz isso, ela tem diversas angulações e efeitos. Como você sabe que o módulo de LED é bom? Se a luz dela é macia, a gente tem um espectro, que é a bolinha de luz, né, que é criada no piso ou na parede, enfim. Essa bolinha de luz, ela não pode ter vários aros, ela tem que ser um aro só e terminar de forma macia. Isso mostra que um LED é bom. Bom, alguém sabia dessa questão dos módulos também? Vocês já sabiam sobre isso? Me conta aqui no chat, gente, por favor. Bom, dito isso, né? Que eu acho super importante também que você entenda por quê. Por que é bom você entender do LED em si, né? Primeiro que é a tecnologia mais nova que existe, mas quando acontece uma troca de tecnologia, você entende da luz, né? Você entende da luz, você não fica atrelado a um nome de lâmpada. Por isso que no meu curso e o meu método também, eu ensino a pessoa a pensar na luz. E não tipo, vou usar dicróica no banheiro. Isso é um dos erros que eu vejo também nos arquitetos e na hora de projetar. Começa a atrelar o efeito, começa a atrelar uma iluminação, o fazer o projeto aos nomes de lâmpada. Mas aí acontece uma troca de tecnologia, o que acontece? Você não sabe mais usar, você não sabe mais da iluminação, você não sabe mais o que colocar em cada lugar. Porque hoje em dia com o módulo de LED não existe dicróica, par 20, R70, R111. Não, existe módulo de LED com a potência tal, fluxo luminoso tal, temperatura de cor e RC. É como se você tivesse meio que um cardápio e você escolhesse qual que é a especificação dentro de um range, claro, dentro de umas opções, né? Mas o leque é muito grande, então você escolhe ali dentro daquelas opções qual que é a configuração do seu LED. Já tem, normalmente os fornecedores já têm especificações pré-determinadas, mas assim, gente, sério, as possibilidades são inúmeras. Então, só para dar um exemplo para vocês, né? Você pega uma lâmpada de 3 watts, por exemplo, aí você vai ver lá, tem o fluxo luminoso tal, com as temperaturas de cor, com os IRCs. Então você faz essa combinação e vê o que é melhor para você ou não. Você quer uma potência maior, um fluxo maior. E aí também tem a questão das angulações, né? Que eu acho incrível. Então a gente tem a angulação 10, 12, 24, 36, 60. Enfim, as angulações são inúmeras. E alguns fornecedores abrem para você fazer uma especificação montada. Então você pode determinar qual é a angulação que você quer, sabe? Isso é muito legal também, né? Aí o que eu queria mostrar para vocês são alguns exemplos de projetos onde as pessoas, os arquitetos usaram placa de LED, esse painel de LED, para valorizar, né? Ou simplesmente só para iluminar, porque eu acredito que seja só para iluminar, porque valorizar não valoriza nada, né? Então, aqui, por exemplo, olha, tem 4, aqui, tá meio ruim o formato, né? Então, a gente tem 4 placas, a qualidade, quer dizer, 4 placas de LED distribuídas de forma uniforme numa sala. É isso que eu falo. Vocês pegam, fazem o cálculo do ambiente, distribui uniformemente, como se fosse uma coisa bem simétrica no projeto. E aí solta a iluminação e acha que é um projeto luminotécnico, mas não é. Por quê, gente? Alguém tem alguma ideia aí? Vou mostrar mais uma foto também. Olha esse quarto, super bonitinho, né? Super bonito, com uma decoração legal e tal, e um painel de LED no meio. Será que é a melhor solução? Será que é o melhor efeito de luz para os ambientes? Né? Será? Tipo, vamos pensar, olha essa cozinha também, olha, super bacana com placa de LED, sabe? Deixa a luz super chapada, então deixa a luz super chapada, a gente perde
e eu já vou falar o que a gente perde. Deixa eu mostrar minhas fotos primeiro. Olha, aqui, por exemplo, um hall. Olha esse ainda redondo, pelo amor de Deus, sabe? Ó, gente, só um fato, tá? Uma coisa, eu não tô falando mal de nenhum projeto, eu só tô falando, analisando, com um olhar bem clínico mesmo, a questão da iluminação. Mas os projetos são super legais e tal, né? Olha aqui, uma outra. Você acha realmente que numa cozinha integrada a gente tem que colocar uma placa assim, que dá essa luz chapada? Muitos clientes assim chegam com um projeto com placa de LED, ou arquitetos também com placa de LED e tal. E aí a gente começa a analisar o projeto e eu começo a explicar, e o ponto mais interessante é assim, o arquiteto ele não percebe que fazendo isso de colocar a placa de LED nos ambientes sociais, nos ambientes mais legais, a gente perde o melhor da iluminação. Você perde o melhor da iluminação. O que seria iluminação? E eu sempre pergunto isso, né? Qual que é a importância da luz para você, no caso? Então, a gente perde de dar qualidade de vida, a gente perde de criar sensações, a gente perde de atribuir muitos usos ao mesmo espaço, de dar ordem de importância para as coisas, de criar atmosferas, de criar sensações diferentes, de valorizar o que tem que ser valorizado, porque também um ponto muito importante, né? Não adianta a gente iluminar, eu quero valorizar uma parede, vou então colocar 4 placas de LED e eu vou achar que a luz vai chegar lá milagrosamente. Não, porque o ambiente tem que estar valorizado, tem que estar iluminado, mas o que você quer valorizar, o que você quer destacar, tem que estar com de 3 a 5 vezes mais iluminância do que o ambiente, o entorno, do que o ambiente total. Então é muito importante que você crie o conceito, né? O que você quer iluminar, quais são as paredes, quais são os efeitos, quais são os revestimentos, quais são os objetos, o que você quer destacar naquele projeto. Aqui, olha, nesse tipo de iluminação a gente não destaca nada, a gente apenas ilumina. Tem uma iluminação ali, mas você não cria sensações, você não atribui ordens de importância, você não destaca o que você quer destacar. Então, e é muito engraçado, né? Porque as pessoas investem, por exemplo, em marcenarias caríssimas, em layouts, projeto com arquiteto, layout super diferenciado, super bem pensado, um mobiliário super legal, revestimentos lindos. E aí me coloca uma placa de LED? Não faz sentido, né, gente? Aí, e assim, mas eu entendo um pouco também. Deixa eu tirar essa foto aqui. Mas eu entendo um pouco também porque fazer projeto com placa de LED dessa forma que eu mostrei para vocês, então distribuir os pontos na planta, pintar os pontinhos e tal, sem nenhum cuidado, é muito mais fácil. É mais fácil, é mais rápido, você não precisa pensar, você só solta uma malha e é isso. Mas é essa qualidade que você quer entregar para o seu cliente, é essa qualidade que você quer no seu projeto, querendo ou não, é o seu nome que está ali, né? Então é isso que você quer realmente, sabe? E isso não é iluminação, né? A iluminação é muito mais elaborada. Agora eu vou mostrar uns projetos para vocês, uns cases. Gente, alguém tem pergunta? Tá dando para acompanhar? Além da iluminação, nesse caso da cozinha integrada, não seguir essa integração dos ambientes. Exatamente. Tá dando para acompanhar, gente? Alguém tem perguntas? Nossa, tem um monte de gente aqui entrando. Vocês já convidaram os 2 amigos? Agora, olha, eu vou mostrar para vocês alguns projetos que eu uso da minha metodologia. Bem isso, Nick, o nível de cliente que tenho hoje em dia não quer investir muito em iluminação, coloca o rebatedor em quarto e eles trocam por placa. Caramba, Mary, mas assim, cabe a você também saber usar a argumentação correta, então explicar por que aquilo não é bom, né? Sem contar que essas placas, tem uma coisa que eu não falei, ela gera um ofuscamento muito grande. Então, quando você acende ela, pode perceber que é uma porrada de luz, né? Um canhão de luz.
E para, por exemplo, sala de TV, isso é péssimo. Para varanda também, isso é péssimo. Então, é muito importante, assim, colocar alguma coisa, fazer um projeto que gere sensações, né? Sem contar que sensação ela gera? Nenhuma, né? Sensação de estranhamento e de bode, porque você olha para aquela luz e você fica vendo aquele ofuscamento, sabe? Nossa, gente, eu odeio num nível, vocês não têm noção. Mas eu acho que cabe a nós também saber explicar de uma forma mais correta para o cliente, sabe? Não que você não saiba, tá, Mariane? Mas às vezes você pode usar outro tipo de argumentação para te ajudar nisso, para te ajudar nesse embasamento e para te ajudar a construir um projeto melhor. E outra, o que eu sempre falo, gente, mostra a foto. É mágico, sabe? É muito mágico mesmo. Mostra a foto de como ficaria e de como de como seria aquele ambiente com um projeto legal, com uma iluminação legal. Mostra a foto de ambientes com placa de LED para a pessoa entender o que você está falando. Porque pessoas que não são da nossa área, é muito mais difícil, né, entender essa questão de como vai ficar, conseguir visualizar aquele espaço como um todo, né? É muito mais difícil. Bom, aqui, ó, por exemplo, tem um quarto que você fala assim, a questão do ponto central, né? A questão do ponto central é que limita muito. A gente coloca o que tá lá e não pensa nas outras possibilidades. Mas se você começa fazendo o conceito do projeto, você não fica limitado. Por isso que o nosso passo a passo, a nossa metodologia é briefing conceito, depois escolha da lâmpada de luminária, e não ao contrário. Porque senão acontecem essas coisas, a gente começa a colocar a placa de LED nas coisas, sabe? Aqui nesse ambiente, o que era? Era um decorado, não dava para fazer muita obra, tinha que ser uma coisa mais simples, e aí a gente colocou a luz indireta, mas ela é muito confortável. Para quarto é muito confortável. Eu sempre falo, se coloca no lugar da pessoa que está fazendo, que está naquele ambiente, que está fazendo, que vai usar aquele ambiente, né? Então, tipo, qual sensação que você quer que ela tenha? Qual que é o efeito que você quer gerar para aquele lugar? Sabe? Como que ela vai ver? Aí você começa a pensar, né? Bom, se eu deitar numa cama, olhar para cima e olhar para uma placa de LED, vai ser confortável? Vai ser interessante? Vai ficar um clima bom no meu quarto? Eu quero isso para mim? Eu quero isso para o meu cliente? Não quero. Uma luz indireta, será que não vai ser mais bacana, mais gostoso, mais acolhedor, mais aconchegante? Por quê? Bate no teto e volta para reflexão. Então, ilumina o ambiente como um todo, mas de uma forma muito mais confortável, né? Muito melhor. Aí você fala, mas sempre eu vou usar quadrado, não sei o quê? Claro que não. Por que tem que se limitar a uma luminária só? Olha aí, nessa mesma mesa de reunião, a gente tem uma régua linear de luz indireta e uns focos que dão destaque para esse quadro. Olha que interessante isso daqui, né? Olha que interessante, a gente tinha uma televisão que a pessoa usa muito para fazer tela nessa sala de reunião de escritório, então não poderia ter nada muito baixo, nenhum pendente muito baixo, porque senão atrapalha a visualização da tela, mas o protagonista, o ponto principal, o ponto alto desse projeto são os quadros. Então, o ambiente está iluminado, mas o quadro está em destaque, os quadros estão em destaque. Isso que eu falo de o que você quer iluminar, né? Qual que é a ordem de importância das coisas? A primeira coisa que você vê ao entrar no ambiente é aquilo que está em destaque, que está iluminado. E a gente tem que saber também qual é o fluxo correto e qual é o LED correto que a gente coloca, porque só vou dar um exemplo, tá? Se essa sala, por exemplo, tivesse 200 lux de luz geral, de luz geral mesmo para o ambiente, se você coloca um LED que vai te dar 200 lux para destacar o quadro, não vai adiantar nada, porque ele vai ficar camuflado ali no meio do ambiente, vai ser só mais uma luz. O que você tem que fazer? Colocar no mínimo de 3 a 5 vezes mais iluminado, deixar essa parede mais iluminada, para ela se sobressair, né? Ter um brilho maior, ter um destaque maior. Em
relação a essas peças que a Sandra está perguntando, é o seguinte, todos os perfis, tá, gente? Todo, isso é um perfil, só que é um perfil achatado que tem uma fita de LED ou uma barra de LED em cima. Todos os perfis, eles têm umas medidas padrões, então 1, 2 e 3 metros, ou você pode fazer sob medida. Se, por exemplo, você quiser fazer uma régua de 6, não dá? Dá sim. Você faz essa solicitação de régua de 6 metros, o fornecedor vai te entregar 2 de 3 e alguma coisa para fazer essa conexão, tá? Dá para fazer maior também? Dá, só que o transporte e a logística é muito maior do que 3 metros, o transporte e a logística é muito mais difícil e mais custoso. Por quê? Pensa que um perfil de 3 metros de altura, ele entra na diagonal, por exemplo, num elevador. Se for maior que isso, já não entra. Então você já tem que içar se você estiver fazendo um corporativo ou um apartamento. Para fazer o transporte da fábrica do fornecedor até a sua obra, você tem que contratar o quê? Um caminhão super grande. Então, as coisas começam a ficar mais difíceis e aí você tem que ponderar, naquele projeto vale a pena, naquele projeto vale, se valer, legal, né? Então, esse pendente aqui que vocês perguntaram é da Labiluz e a gente usa muito esse pendente, é muito legal, dá uma luz incrível e tem nessas medidas que eu falei pra vocês, ou tem branco, preto, cortem, grafite também você pode usar. Às vezes você tem um teto de cimento queimado, por exemplo, você coloca uma peça no prata fosco, ou um teto de cimento queimado você usa o preto, ou você tem um teto de madeira, você usa o cortem, que eu vou mostrar um exemplo para vocês, tá? Mas o ponto é, olha, essa mesma linha da Labiluz tem essa arandela também, olha, essa arandela de luz indireta. Então, alguém escreve aqui no chat, por favor, gente, Labiluz, a marca, o arroba, porque aí a Sandra já consegue ver o Instagram. A gente não precisa se limitar à iluminação de teto, né? Não precisa, por exemplo, só luz indireta assim no teto. Aqui, olha, nesse caso, a iluminação geral é feita através de uma arandela que está em cima da cama e me dá essa luz indireta. Olha que interessante. Mas isso só foi possível... eu já pensei logo de cara nisso? Não, a gente cria o conceito, vê... Obrigada, Priscila. Analisa todo o projeto, vê o que vai ficar melhor, o que não vai. Então é muito importante você fazer essa definição, sabe? Fazer essa definição é muito importante. E aí você vê quais são as possibilidades de soluções luminotécnicas para aquele lugar. No caso, a distância ideal do teto até a luminária é de 20 a 40 centímetros. Não pode ser, na verdade, uns 25, não pode ser menos de 25, porque senão a luz ela não tem abertura, ela não abre muito e ela fica muito estourada ali perto do teto, fica muito concentrada. Então a gente tem que ter essa distância mínima para conseguir que a luz tenha abertura e que tenha essa iluminação, né? Que venha essa iluminação para o teto. Sempre falo, como que a luz vai se apresentar, né, no ambiente? Como que ela vai conseguir se apresentar? Como que ela vai conseguir iluminar? Então a gente tem que pensar nesses detalhes também, olha. Aqui tem uma outra sala. Gente, tá dando pra... Estão acompanhando? Tá fazendo sentido? Tudo certo por aí? Aqui, olha, nesse projeto, é um outro projeto, olha que legal, a gente tem dois tipos de iluminação aí. Então, o teto fica limpo, mas a arandela de luz indireta me dá essa luz geral do ambiente. Depois, o que a gente faz? Complementa com abajur. Então, um abajur que me dá aquela luz gostosa, intimista, difusa, gostosa, acolhedora. Luminárias de piso também para compor na decoração. Então é muito interessante isso também. O que é isso, né, que a gente faz? As camadas de iluminação que eu tanto falo para vocês. Tem luz no teto, mas tem luz na parede, mas tem luminárias flexíveis, tem luz decorativa. A gente faz um mix de efeitos. Porque o projeto fica muito mais interessante do que
Isso. Ou vocês preferem a placa de LED? Me conta agora, vocês preferem a placa de LED ou vocês preferem um efeito mais trabalhado? Então, quando você, arquiteto, pensar em colocar uma placa de LED na sala, em alguma coisa, lembra dessa foto e lembra dessa comparação. Qual que é o tipo de projeto que você quer ter? Qual que é o tipo de projeto que você quer ser associado? Qual que é o tipo de projeto que você quer fazer? Olha só, gente, a diferença. Pena que a qualidade da foto não tá tão boa, mas ainda ali no final, olha, a gente tem uma luminária ali na parede, tem uma arandela vertical que me dá a luz indireta. É igual aquela arandela que eu usei no apartamento do Luffy, no tijolinho branco, lembram? Só que eu usei na horizontal. Então, a gente não se limita a uma aplicação só. A gente propõe coisas novas. A gente propõe coisas diferentes. A gente não se limita só a usar a arandela na horizontal. Ela pode estar na vertical, ela pode estar na diagonal, ela pode estar no teto. Claro que assim, tudo depende do contexto. Qual que é o contexto que isso está inserido? Vai ficar bom? Qual que é o contexto dessa iluminação? Qual que é o contexto desse projeto? Ela está inserida num contexto. Aqui, olha, atrás de mim, da minha foto, a arandela, a mesma arandela, só que olha numa aplicação totalmente diferente, né? Numa bancada de trabalho de cozinha, em vez de a gente sempre descer pendente em bancada de trabalho de refeição rápida de cozinha, por que tem que sempre ser um pendente? Aqui a gente usou uma arandela de luz indireta na cor Corten, que é um marrom escuro. Ela se camufla ali nessa marcenaria de pau-ferro e me dá essa iluminação bem gostosa e difusa. Então, assim, é muito legal essas soluções diferenciadas, né? É muito interessante. E essa arandela eu gosto muito, 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 muito. Fica muito boa. O efeito dela, ela é fininha também. Ela tem uma profundidade de 4, 5 centímetros, mais ou menos. Acho que é 5 centímetros, na verdade. E então ela fica bem fininha, ela fica super camuflada. Se você usa a luminária, né, que a gente quer ver o efeito de luz e não a luminária em si, da cor do acabamento, do revestimento, fica ótimo. Ela apagada você nem vê, aí acesa vem aquela luz surpresa. E aqui também, olha, pena que eu tô na frente, mas quando você tem, o que a gente queria destacar aqui? Essa parede de tijolo maravilhosa. Então, destaca a parede de tijolo. Como que você vai destacar? Com luz de foco, como a gente fez aqui, com iluminação linear, com arandela na parede, com um trilho focando a parede, com uma sanca de luz indireta. Olha quantas soluções eu já dei para vocês. E qual que é o intuito principal? Qual que é o ponto principal? Iluminar a parede de tijolo. Aqui, olha, eu sempre, quando eu vou projetar, quando eu vou fazer o projeto e tal, eu sempre penso, qual que é o ponto principal, né? O ponto alto desse projeto. É uma estante da sala? Legal, então o meu projeto se constrói todo em volta dessa estante da sala. Então a gente tem que focar, né, também. Não dá pra gente iluminar tudo. Quem ilumina tudo não ilumina nada. Então é aquela coisa, né? Quem faz tudo não faz nada. Então a gente tem que saber focar. O bonito da iluminação também é a sombra. Então é legal a gente ter esses efeitos de luz e sombra também. Por exemplo, aqui, olha, tá vendo que a parede ela tem essas nuances de luz e sombra e tal? É uma lâmpada de LED com foco mais fechado, dá um destaque maior. Isso também é bonito. Não adianta encher de luz em tudo, deixar uma luz chapada, sabe? Uma luz chapada assim, não vai destacar. Olha a diferença. Gritante, né? Aqui, por exemplo, olha,
quando eu falo de que a gente tem que usar o que está à nossa disposição, né? Então aqui tinha esse teto, esse ripado no teto e na parede, e é uma sala de estar. Então precisava de uma luz mais intimista, mais confortável e tal. Então tira partido desse ripado, tira proveito dessa marcenaria e coloca uma iluminação ali. Ela está inserida no contexto. Talvez se fosse uma parede totalmente branca e um teto branco, talvez não ficasse tão legal esse sotile aí. Talvez não ficasse tão legal esse embutido sotile teto-parede, mas como ela está inserida num contexto, então ela fica muito mais presente, fica muito mais marcada e apagada não aparece de novo, porque é como se a gente tirasse uma ripa e colocasse um perfil, né? Aqui nesse corredor é a mesma coisa, esse corredor faz muito sucesso aqui no meu Instagram. Por quê? Em vez de a gente ter aquela luz chata, aquela luz protocolar central, aquela coisa chata mesmo, não, a gente tem o quê? Um corredor decorado. E corredor, lavabo e hall, pra mim, eu adoro fazer esses ambientes, mesmo sendo pequenininhos, porque a gente pode ousar, né, propor soluções diferentes, em vez de sempre pensar naquela luz do centro e tal. Você pode abrir mais a sua cabeça, buscar referências. Eu gosto muito de ver referências de restaurantes, de hotéis também, de restaurantes de fora, obras de fora, luminotécnicos de fora. A gente sempre consegue trazer alguma coisa e aplicar nos projetos. Então, referência também é muito importante. Saber ter referência, saber buscar referência, né? Muito importante. E aqui, olha, é um perfilzinho, perfilé de G. Ele tem 2 centímetros. Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Tem um perfilé de G aí? Tem uma aqui, ó. Ixi, enorme. Ó, ele tem 2 centímetros, tá vendo? E embutido no teto e na parede, fazendo esse desenho de teto e de parede. Esse daqui é aquele... É aquele perfil que eu falo pra vocês que eu uso pra tudo. Eu uso em todos os lugares. Marcenaria, teto, embutido, de sobrepor... Uso direto na laje também. Então, assim, eu gosto muito dessas luminárias versáteis porque você consegue fazer diversas aplicações. Quando você tem perfil no piso, que a Sandra perguntou, ele é um perfil próprio para embutir no piso. Então, não adianta você pegar um perfil de marcenaria e colocar no piso. Por quê? Ele tem o IK, né? Tem o IP, que é um tipo... uma certificação internacional que fala se aquela luminária pode receber jatos de água, pode ficar submersa e tal. E aí tem o IK também, que é contra explosões. Então, o nível mais baixo, mas calma, gente, o nível mais baixo de IK é para você poder pisar em cima, sabe? Então, é importante que a gente saiba usar a luminária correta para o local correto. Não adianta pegar uma luminária de marcenaria e querer colocar no piso, entendeu? Não vai funcionar, vai trincar o acrílico, não vai ter o IP necessário, então não funciona. Essa marca, eu não vou conseguir escrever aqui, alguém, por favor, escreve, chama Perfilé de G, também da Labiluz. Ele tem de várias cores, branco, prata, cortem, preto, grafite, 1, 2 e 3 metros. É bem legal, esse perfil é muito legal, não marca a fita de LED, então o acrílico é bom, sabe? Aí que a gente vê que um fornecedor, uma empresa, uma loja é boa. Quando você usa uma luminária que não marca a fita de LED, por mais baixa potência que seja, né? Então a gente precisa que aquele perfil, que aquela iluminação de acrílico dê uma luz assim, ó. Obrigada, Dani, deu uma luz difusa e linear. Imagina se aqui nesse corredor eu tivesse as bolinhas do LED marcando. Acabou com a iluminação. Então, assim, obrigada, Fê. Eu sempre prefiro, na verdade, não fazer uma marcenaria iluminada do que fazer sem perfil, fazer com perfil ruim, fazer sem acrílico, sem o acrílico difusor. Gente, fica péssimo, fica muito ruim, muito ruim. De verdade, aqui, ó,
eu trouxe um outro case que é basicamente a mesma coisa da sala de reunião. A gente tem um ambiente iluminado, mas olha os quadros como estão em destaque. Qual que é o ponto principal desse corredor? Aliás, essa casa foi uma casa incrível que eu fiz faz um tempo já, que é uma casa do Márcio Kogan, junto com as meninas da Mestiço. Nossa, ficou assim, de morrer. Eu super moraria nessa casa, só eu, né? Só eu. Não, muito chique. Por quê, gente? Você ilumina o que tem que ser iluminado. Não precisa. Imagina uma placa de LED aqui no meio desse ambiente, no ponto central. Ah, vou por um ponto central com uma placa de LED. Pelo amor de Deus. Mata todo o projeto. Você mata toda a decoração. Aquela luz mata tudo. Ela não valoriza, ela desvaloriza. Esses quadros aqui era tipo um corredor galeria mesmo. Eu sou super fã dele também, Sandra. Sou muito fã, muito dele, do Isai. Bom, tem um monte de arquiteto brasileiro que eu adoro, que eu sou mega fã. E, incrível, né? Então, tipo, imagina colocar uma placa de LED aí, gente. Sabe? Não dá, entendeu? Pô, você acaba com o projeto. Acaba. E você vê que é uma iluminação, a luz geral, na verdade, a gente fez duas iluminações, né? Uma luz de foco que destaca os quadros, e atrás de mim tem uns embutidos quadradinhos recuados com acrílico difusor bem pequenos, que é o que o Márcio costuma usar nos projetos dele. Mas então ali a gente tem uma luz mais geral e tal, nessa parte da madeira, e o destaque maior tá para essa galeria de quadros, que eram quadros bem legais, assim, de colecionador mesmo e tal. É muito legal, assim. Então percebe que, tipo, aqui, olha, a gente ilumina o que tem que ser iluminado, e não precisa da luz do centro para fazer uma luz geral. Não, a própria iluminação do quadro e valoriza o quadro e volta por reflexão para o ambiente. A gente não precisa ficar pensando, tem que ter uma luz geral sempre. Aqui nessa galeria a gente queria ver o quê? Os quadros, né? Claro que a gente não pode gerar muito contraste. Então, por exemplo, o ambiente está escuro, mas só uma parede está com uma porrada de luz. Não, esses contrastes não são bons também para a visão da pessoa. Então, precisa ser um ambiente iluminado com os destaques que você quer fazer. Aqui é a linha Focus, no frame, que a gente usou, linha Focus, recuada, com fundo preto. Eu amo fundo preto. Aliás, assim, 99% dos projetos eu uso fundo preto, porque o fundo preto ele traz o anti-ofuscante, ele ajuda no ofuscamento. Então é só você pensar, né? Tudo que é branco, que é muito claro, reflete mais a luz, e tudo que é preto absorve. Não é que essa luminária, a quantidade de luz, o efeito de luz é o mesmo, porém a percepção visual que você tem com o fundo preto, um embutido de fundo preto, é muito melhor, é muito mais agradável. Então é muito mais fácil de você... muito mais confortável, deixa o ambiente mais confortável, sem contar que eu acho mais elegante, porque tem esse pretinho e tal, eu gosto mais, assim. Então, mas é uma preferência minha. Tem cliente, tem arquiteto que não gosta e tá tudo bem. Aqui, olha, para vocês verem também, tem um perfil em L de luz indireta, que é o Sotilisanca. Então, a gente usa uma fita de LED com fluxo um pouco mais baixo, dependendo do ambiente. Aqui era uma sala de jogos, mas, por exemplo, se você usa isso em uma reunião ou sei lá, uma cozinha, você pode colocar um fluxo luminoso mais alto. A gente tem, por exemplo, abajures, olha as camadas de iluminação, né? Abajures no aparador, arandela ali na parede, os vasos estão iluminados. Em alguma live eu falei que quando a gente... dos espaços integrados, né? Quando a gente ilumina o verde, ilumina a vegetação, a gente traz ele para dentro do projeto. Imagina se esses vasos estivessem apagados, por exemplo. Eles não estariam ali conectados, né? Integrados no projeto como um todo. E um pendente decorativo em cima da mesa.
Pronto, é isso. Olha que lindo, olha que gostoso, olha que ambiente bom. Agora imagina se fosse uma placa de LED, sabe? Não faz sentido, não conecta, né? A gente pode mais. Em relação a esses que o Gerson perguntou, dos embutidos do quadro, sim, a gente acende todos de uma vez. Principalmente, na verdade, eu acho que estava acendendo essa parede e aquele... Não, estavam acendendo todos de uma vez. E eu prefiro que seja assim, porque quando você tem uma sequência de luminárias, elas não podem, assim, não faz sentido algum a gente acender em circuitos separados. Porque se você acende só uma parte e não acende a outra, vai parecer que está queimado. Então, não é muito interessante que separe o circuito. Eu tenho uma regrinha, entre aspas, né, de separação de circuito, que é lâmpadas separadas. Isso, claro, que a gente tem que ter bom senso também, né? Lâmpadas diferentes, efeitos diferentes, circuitos separados. Mas, por exemplo, você tem numa sala 4 luminárias, numa sala de estar, 4 luminárias de um mesmo efeito e na parte de jantar 4 luminárias do mesmo efeito. Você não vai acender junto, né? Porque são ambientes separados. Então, você separa o circuito. Sim, Larissa, eu só uso iluminação amarela em residenciais, não uso luz branca, tá? Então, todas essas fotos que eu mostrei pra vocês é de luz amarela, não é luz branca. Às vezes, o efeito da foto pode mudar um pouco a temperatura de cor, mas... exatamente. Fernanda é minha aluna, gente. Fernanda maravilhosa, é isso mesmo, senão parece que tem uma queimada. O fluxo luminoso nesse caso não são iguais a ambos os lados, não são. O lado do quadro tem um fluxo mais intenso, justamente para ele ficar com um destaque maior, para ele ficar em maior destaque. Então não é igual e não deveria ser também, tá? Eu não colocaria os dois fluxos iguais, os dois efeitos iguais, as duas lâmpadas iguais. Acaba não fazendo tanto sentido. Deixa eu ver se tem pergunta. Putz, gente, eu não gosto de fazer live sem comentários, porque parece que eu tô falando sozinha, sabe? E eu não gosto de ficar falando com o celular assim sozinha. Eu gosto de ter essa interação com vocês. Mas da próxima vez que tiver foto, eu tiro um pouco, depois eu volto. Pode deixar. Então, a luz branca pode ser dos projetos que eu mostrei, mas olha, eu te garanto que não é branca, tá? Pode ser feito da foto ou do celular, sei lá, mas é tudo luz amarela. Até aqui, nesse projeto é luz amarela. Aqui também é luz amarela. A luz branca, ela deixa muito mais pálido. Aqui eu acho que é branco, por exemplo, nessa luz central. Não tenho... Esses projetos não são meus, tá, gente? De placa de LED. Eu peguei mesmo no Google para mostrar para vocês. E quais sugestões mais simples de custo para corredor simples quando é laje? A sua intenção é trazer aconchego, porém boa iluminação ao todo. Sim, exatamente. Aqui, por exemplo, nesse corredor, olha, poderia ser só um perfil na lateral de sobrepor esse perfil de sobrepor que eu mostrei para vocês, sabe? Então, quais ambientes para luz branca, amarela e neutra? Pode usar isso, pode usar arandela também na parede. Então, assim, tem outras soluções também com bom custo-benefício que você consegue. Eu fui numa obra hoje, olha, de um cliente. Olha só isso daqui, vou mostrar para vocês. O que eu fiz aqui? Tá até nos meus stories. Eu coloquei um perfil assimétrico. Deixa eu ver se eu tenho um assimétrico aqui. Tenho. Não tenho. Não tenho. Bom, enfim, eu coloquei um perfil assimétrico fixado na lateral da viga e aí com uma luz, com uma fita de LED e tal. Essa vai ser a luz geral do ambiente. Bate no teto, olha como bate no teto ali, né? E volta por reflexão. E aí tem uma outra também na extensão em cima da estante.
Então, assim, essas soluções são muito baratas, porque um perfil é muito barato. Diferente de se você colocasse, por exemplo, sei lá, alguma outra coisa, um lustre no meio da sala, e fica muito mais legal, né? Fica muito mais aconchegante, fica muito mais acolhedor. Até o meu cliente estava lá hoje, eu fui lá ver a questão da instalação, acompanhar a instalação e tal. O meu cliente estava lá, a gente vai ter uma live, Sônia, só sobre cozinha, tá? Então eu vou falar mais sobre isso. Ele falou, nossa, essa luz ficou muito boa, muito, muito, muito boa. Falei, poxa, que bom, fico muito feliz. E a obra tá rolando ainda, você nem consegue ter ideia e noção ainda da iluminação como um todo, né? Porque, tá suja, que tá com papelão, então não dá para ter a noção 100% ainda. Aqui, olha, nesse corredor também, a Damares que perguntou sobre luz de corredor, aqui, olha, eu tenho um corredor mais minimalista, um perfil de luz indireta, ou poderia ser uma sanca no próprio gesso, ou um perfil de sobrepor se fosse laje, que me dá essa luz mais acolhedora, essa luz indireta, e lá no fundo vai ter uma obra de arte na parede, então tem só um foco de luz para destacar isso. Aqui, essa outra foto, acho que você consegue melhor o efeito do perfil na viga. Não fica, Damares, dependendo da arandela que você colocar, não fica escuro o corredor. Então você pode colocar, por exemplo, uma arandela que tem foco para baixo e para cima, uma double, ou uma milão. Porque esse foco de cima, ele vai bater no teto, vai bater no teto e vai voltar por reflexão para o ambiente, vai iluminar o ambiente como um todo, a luz vai se espalhar, né? A gente tem que pensar também que a luz, ela não fica concentrada onde a gente coloca ela lava a parede, volta por reflexão, ela se espalha no ambiente. Nesse corredor, gente, eu usei fita de LED de 4.8, 480 lumens, tá? Então, para de ter medo de achar que o seu ambiente vai ficar escuro. Não vai. Claro que assim, aqui eu uso aquela técnica, aquela divisão que eu falei pra vocês, né? De usar, de dividir as fitas em fraca, média e forte, sabe? Sobre a luz branca e luz amarela que a Cris perguntou, Cris, eu vou fazer uma live falando só sobre isso. Eu já fiz uma, vou fazer outra, então acho que é mais fácil porque é um assunto que dá para falar bastante coisa. Nesse perfil da viga, a luz está direcionada para o teto, né? Isso, está direcionada para o teto e ela chega no teto de forma bem macia. E tem o perfil tem um ângulo a 45 graus que direciona o foco de luz, direciona o meu efeito de luz para o teto. E é justamente isso. Mas assim, tá vendo que na base não tá estourado, tá? Na base a fita aparece mais a luz e depois ela vai se dissipando, tipo um degradê de luz mesmo, né? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma foto aqui. Aqui também essa foto que eu mostrei ontem. Olha a diferença de efeito, né, que você tem no ambiente, em vez de você colocar uma placa de LED ali no meio, sabe? Olha a diferença. Perfil Sotile-Sanca com luz indireta, iluminação atrás do painel. A gente destaca o que a gente precisa destacar, né? Destaca o nosso projeto, a nossa decoração. Fica muito mais bonito, sem comparação. Gente, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Querem tirar alguma dúvida em relação a isso? Gostaram dos exemplos? Gostaram dos exemplos de iluminação? No caso de iluminar uma estrutura de concreto na área externa, por causa da chuva. Tem que usar luminárias, nesse caso, tem que usar luminárias mais com um IP, né, próprio para isso. E você tem que definir o efeito que você quer também. Você quer o quê? Um efeito marcado? Um efeito difuso? Aí você pode usar uma wall washer, por exemplo, né? Então, muito importante que você defina qual é o efeito que você quer. Você quer essa parede inteira iluminada? A estrutura inteira iluminada? Vai ser um pilar? Você quer marcar o pilar? Então tem que ser um foco mais fechado.
Essas luminárias tipo bandeja, se eu uso muito? Uso muito. Inclusive, nesse apartamento que eu fui hoje, nessa obra que eu fui hoje, tem uma no quarto também. E vai ficar muito legal, porque ela tem tipo 3,5 metros de comprimento, e vai ficar bem camuflada, branca, a parede é branca, a parede é clara, vai ficar uma luz muito legal. Nesse quarto não tem nenhum ponto no teto, nenhum, tá? Então assim, eu vou ter essa iluminação geral da minha arandela, depois eu tenho a cabeceira iluminada, as arandelas de cabeceira, aí tem a iluminação de closet. Tá bem legal, tá bem bacana. Eu vou mostrando pra vocês ao longo que for ficando pronto. Aqui, por exemplo, nesses vasos, o que eu usei? Um embutido de solo, só que embutido no vaso. Pra quê? Pra ter uma luz bem acolhedora, bem aconchegante, bem marcada. Eu não queria uma luz muito espalhada, eu queria uma luz mais marcada ali, com foco mais fechado, que me desse uma marcação bonita, sabe? Gostei de saber que a fita 4.8 pode ser usada para fazer luz geral. Eu sempre acho que vai ficar escuro. Bom, eu não concordo. No corredor eu usei ela e na minha casa o meu cortineiro é com 4.8, 480 lumens. Eu não colocaria mais, assim, normalmente eu uso isso em cortineiro, eu não uso luz muito intensa, a não ser que você precise de uma luz com uma eficiência, com uma iluminância muito alta, se você precise de muita luz, né, de luz mais funcional. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Gostaram de tudo? Anotaram os nomes das luminárias que eu passei? Eu vou ter que encerrar porque eu tenho uma reunião agora. Nessa bandeja do quarto ficaria bom se colocasse embaixo dos quadros? Não, acho que não, porque ela é para luz indireta mesmo. Para valorizar quadro, precisaria ter um acrílico difusor para deixar essa luz difusa e lavar essa parede, lavar o quadro e tal. Então, não ficaria bom, tá? Porque não ficaria bom não. E outra, posso sim, Andréia, vou postar nos meus stories e vou postar as fotos da live de maquiagem e as fotos da live de hoje também, tá bom? Gente, hoje a live é às 19, porque eu tenho mentoria às 8, então se preparem e o tema vai ser qual efeito de luz usar para cada ambiente. Então, qual luz você tem que usar para uma cozinha, para uma sala, para um banheiro, qual que é a melhor iluminação e como você sabe disso, tá? Muito obrigada e eu vou postar as fotos para vocês que vocês pediram. Muito obrigada, até a próxima!